Shalom a todos, estamos em Parashat Vayechi. Nossa Parashá tem o falecimento de Yaakov Avinu, o enterro dele. E depois desse enterro a gente está vendo os irmãos que chegam para Yosef. Eles falam, olha, seu pai, ele ordenou antes da morte. Falam para Yosef, por favor, nos perdoe tudo que a gente fez para você. Yosef aparentemente falava, vocês não precisam se preocupar, vocês pensaram ruim, mas Hashem pensou para o bem, para poder no final salvar tanta gente. Ele vai lá e consola eles. E parece que Yosef, ele está perdoando para os irmãos. Mas a gente sabe pelo Midrash que precisava ter um outro concerto sobre o que os 10 irmãos fizeram, que muito tempo depois vai ter os grandes sábios da época de Rabi Akiva, incluso Rabi Akiva, que vão ser condenados pelos romanos, pelo que eles fizeram, pela verdade que não fizeram, mas eles estão condenados pelos romanos para consertar o pecado dos irmãos que venderam Yosef. E pergunta ao Hidar, Rabbi Chaim Yosef David Azulay, por quê? Por que eles precisam assim? Como se fossem esses Chachamim consertar o pecado. Já Yosef perdoou. Não precisava consertar o pecado. E aí ele explica ao Hidar, Rabbi Chaim Yosef David Azulay, que o pecado de vender Yosef não é somente contra Yosef. O pecado causou um grande Hilul Hashem. Que as pessoas no redor ouviram essa história, acabaram falando como pode ser a família de Yaakov Avinu faz uma coisa dessa. É verdade que Hilul Hashem, quando tem pessoas que falam uma coisa, pessoas praticando Torá e Mitzvot fazem uma coisa assim, o único jeito para poder perdoar é Kiddush Hashem, santificar o nome de Deus. E por isso que esses grandes sábios morreram sobre Kiddush Hashem, santificaram o nome de Deus, e para poder perdoar sobre Hilul Hashem dos irmãos que eles venderam Yosef. Isso é a explicação do Hidá. Zat Hashem, vamos tentar explicar mais uma explicação, porque o pecado de vender Yosef não é somente contra Yosef. A Gemara está contando sobre Rabi Eliezer. Rabi Eliezer, a gente sabe que era um grande sábio. Ele era tanto sábio que aconteceu uma história que tinha uma discussão entre os Chachamim, se uma coisa é pura ou impura. Uma coisa da Gemara, tudo. E aí Rabi Eliezer, ele queria provar que ele tem razão. Ele falou, se eu tenho razão, os paredes do Bet HaMidrash vão se inclinar. E se inclinaram. Chamim falaram, aí, isso não mostra nada. Depois eles falaram, sabe o que? Vamos sair fora. Esse rio, em vez de descer de cima para baixo, vai para baixo para cima. Falou, isso não prova nada. Depois ele falou, se eu tenho razão, vai sair uma voz celestial para falar que a Halachá é como eu. Saiu uma voz celestial. Eles falaram, a Torá não está lá no céu, está aqui. E o fato que Rabi Eliezer não queria ceder, não queria aceitar as palavras do Chachamim, que eram a maioria, ele foi colocado, se chama Cherem, Nidui. Quer dizer que não pode se aproximar dele. Isso que aconteceu. Para muitos anos aconteceu isso com Rabi Eliezer, mesmo que era um grande sábio. Mesmo que poderia aprender dele Torá, mas não poderia se aproximar muito, então ninguém foi até ele para poder aprender Torá. E conta a Gemara, antes do falecimento do Rabi Eliezer, se foram os Chachamim para visitar ele. Ele perguntou para eles, por que vocês chegaram aqui? Falaram, não, a gente queria ouvir um pouco de Torá. Falaram, por que vocês não chegaram até agora? A gente não tinha tempo. Não tinha tempo?
eu estou muito com dúvida, assim que falou Rabi Eliezer, se vocês vão morrer normalmente. E Rabi Akiva falou, falou, sua morte vai ser a pior de todos. Uau! Muito forte isso. E a pergunta, por que era um castigo tão forte? A gente entende que o fato que eles não foram aprender de Rabi Eliezer, eles causaram que a Torá não vai ser transmitida para eles e para as outras gerações. E por isso tinha toda a história que foram executados pelos romanos. Já que não receberam Torá de Rabi Eliezer, quando a Torá não está passando é muito grave. De acordo com isso, a gente entende exatamente a conexão para os irmãos de Yosef com Yosef. Mesmo que tem diferença de muitos anos. Os irmãos de Yosef, quando venderam Yosef, o que Yosef fazia todo dia? Estudava com o pai a Torá de Shem Vaever. A Torá que aprendeu na Yeshiva de Shem Vaever. E estava estudando isso. E estava transmitindo isso para o filho dele, Yosef. E o fato que foi vendido Yosef, eles causaram tantos anos que Yaakov não transmitiu a Torá para Yosef. E por isso o grande erro. Por isso que precisava também, o mesmo erro aconteceu com os Asara Urgei Malchut, esses Chachamim, então foram executados da morte para exatamente consertar o mesmo erro dos irmãos que causaram que Yosef não vai receber Torá para muitos anos do pai dele, Yaakov. E por isso, quando ele manda mensagem para Yaakov, ele manda o último assunto que eles estudaram, que era de Eglah Ufá, falando o quê? Um assunto sobre o morto que foi achado, não sabe quem matou. Então, mandou esse assunto que eles estudaram, que era tão importante. Yaakov ficou tão feliz. E queria falar, eu não esqueci o que a gente estudou. Yaakov estava tão triste, por quê? Por causa da Torá que não conseguiu transmitir. E por isso que Yosef queria acalmar ele um pouco. Na Torá, pelo menos que eu aprendi até aqui, eu não esqueci. Por isso que Yaakov ficou feliz. A gente entende quanto é importante o estudo da Torá e transmitir a Torá. Tem uma responsabilidade muito forte, cada um de nós, de aprender no máximo e transmitir. A gente viu esse tempo que eles não aprenderam de Rabi Eliezer, tanto era grave. E tanto era grave que causaram os irmãos que não aprenderam, causaram que Yosef não vai aprender de Yaakov. Quanto é importante de estudar no máximo e também transmitir a Torá para os outros. Shabbat Shalom.